Olá, mais uma vez juntos para falarmos de fé, para falarmos de coragem, para estabelecer o novo do Senhor, para falarmos de crer somente em Jesus Cristo de Nazaré sobre todas as coisas, em qualquer circunstância. Essa gravação vai falar de uma passagem muito linda que fala que o apóstolo Paulo, ele estava ali numa caminhada, num destino, ele estava ali comissionado por Deus a um destino, mas ele creu sobre todas as coisas naquilo que o Senhor tinha para ele e naquilo que o Senhor tinha determinado. Então, sobre esta palavra, eu quero começar com uma frase que talvez pareça para você um pouco impactante, mas essa frase vai fazer todo sentido em nossa vida dentro dessa passagem, desse cenário que vamos falar. Diz assim: o que não te mata, te fortalece. Essa é a frase para você hoje. Porque muitas vezes nós estamos sendo direcionados por circunstâncias, sendo direcionados por adversidades, sendo amedrontados, sendo circulados por cenários do inimigo. E quantas vezes estamos achando que a morte está iminente, estamos achando que o fim está ali iminente aos nossos olhos, que não há mais saída para nada. E eu quero te dizer, neste momento, que quando Deus tem um destino e quando Deus tem um propósito, Ele nos leva a este propósito. O tema de hoje é o que nos move, circunstâncias ou um destino. A partir de agora, você vai começar a se movimentar por um destino. Você vai começar a se movimentar debaixo de um destino cruzado, muitas vezes por circunstâncias adversas, mas um destino que o Senhor nos dá e um final que o Senhor nos dá por herança. Sobre essa palavra, abra comigo no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos falar de uma história onde o apóstolo Paulo estava sendo comissionado por Deus para ir até César, ir até Roma, e ele tinha que chegar nesse destino. Ele tinha um propósito, ele tinha um destino. E mesmo que algumas coisas aconteceram no meio do cenário, do curso da vida dele e daquele curso até chegar ali em Roma, o Senhor está mostrando que Deus é poderoso sobre todas as coisas. Diz aqui a partir do versículo 4, eu quero que você leia alguns versículos comigo, que diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Paulo já começa a dizer para nós que os ventos eram contrários. Não há vitória sem luta, não há conquista sem batalha. Paulo estava cumprindo um destino, cumprindo um propósito do Senhor, e ele já começa esse cenário e essa história dizendo que os ventos eram contrários. Parece até inusitado, parece algo contrário quando Deus nos manda fazer algo, parece que falta condições para cumprir aquilo. Quando Deus nos manda ir até um destino, parece que tem tantos ventos contrários que parece que não é a vontade do Senhor. E nessa passagem eu quero te mostrar que mesmo que os ventos sejam contrários, que as circunstâncias sejam adversas, que muitas vezes há falta de alguma coisa, o destino é certo. Dentro desse cenário, Deus vai querer ensinar a mim e a você a perseverar, a ter uma fé sobre todas as coisas em Jesus, a crer somente na palavra profética e no destino que Deus tem traçado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Diz aqui na sequência, no versículo 9:
Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, e Paulo as admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só com o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paulo já tinha um discernimento muito claro de que os ventos estavam contrários e as coisas não iriam sair como de costume. As coisas estavam contrárias, os ventos estavam contrários, a viagem estava perigosa. Paulo começou a ter um discernimento do estado e do cenário caótico do momento, mas em nenhum momento Paulo ele desistiu daquela viagem. Nessa passagem toda, nós não vamos ler tudo, mas nós podemos observar que Paulo, a cada ponto, ele foi ajudando o piloto, ele foi ajudando ali aqueles homens dentro do barco, ele foi ajudando aquela tripulação, mesmo sendo ali um prisioneiro dentro daquele barco. Paulo começou a ajudar toda aquela tripulação a se manterem firmes, a se manterem em unidade, a não se desesperarem, a não quebrarem todos os barcos. No versículo seguinte, lá no versículo 19, olha só o que estava acontecendo. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. Aqui começa a relatar que um dia após o outro começou a ficar caótico, ficou pior um dia após o outro. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, ou quanto mais você quer se manter firme nas promessas que o Senhor tem falado para você, talvez você consiga enxergar num cenário que as coisas estão ficando piores. Que não era simplesmente ventos contrários, não era simplesmente agora o medo, mas agora uma grande tempestade, a ponto de estar levando metade do barco, tendo que colocar a armação do barco e muitas coisas para fora. Ao ponto que nessa leitura dessa passagem nós vamos ver que os homens se desesperaram até o ponto que começaram a querer jogar as pessoas para fora do barco, a desejar jogar a comida para fora do barco, os alimentos, aquilo que eles tinham para tentar se salvar. Essa passagem ela deixa muito claro para mim e para você. E eu escrevi aqui, pode ser que há um naufrágio, porém Deus tem um livramento para mim e para você. Não importa que pareça que o barco esteja afundando, não importa que pareça que a provisão não está existente aos nossos olhos, pode ser que haja muitos ventos contrários e muitas coisas. O Senhor tem livramento hoje para a sua casa, o Senhor tem livramento para você, o Senhor tem livramento para o teu ministério, homem de Deus, mulher de Deus, o Senhor tem livramento para aqueles que creem. Porque o Senhor diz aqui que a embarcação, se nós lermos até o final dessa passagem, ela não chegou até a terra, ela não chegou até o destino, mas Paulo chegou ao destino. E muitos homens que ouviram os conselhos de Paulo, a nado, chegou ao seu destino, chegou em terra firme. Eu não sei se hoje Deus tem colocado simplesmente algumas tábuas, porque lá no versículo 44 diz que aqueles homens se agarraram em tábuas e foram nadando até em terra firme. Talvez hoje você olhe dos lados e você só veja tábuas, pedaços de madeira, momentos de solução, momentos de se agarrar em algumas coisas, mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, não importa como você chegue no seu destino, o Senhor tem um propósito e um destino, e Ele te levará, mesmo agarrado numa tábua, Ele te levará à terra firme e ao seu destino. Também nós podemos observar aqui
Que o diabo não pode nos tocar, o diabo não pode nos matar, porque o Senhor tem propósito sobre nós. E para terminarmos, eu quero ler aqui no versículo 44, e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra e foram salvos. Essa é a palavra para você hoje. Creia somente num tempo de salvação, num tempo de livramento. O que não te mata hoje te fortalece. Creia somente nisso, porque o Senhor se fará forte e poderoso para com sua casa, para com a sua vida, e tudo aquilo que vier nas suas mãos, Deus usará para te levar num destino certo. Eu te abençoo, no nome poderoso de Jesus. Amém.